trazer atualizações sobre Jorginho. Chegou o fim da novela dessa possível contratação e provável contratação do Flamengo. Tem também clube inglês, o Wolverhampton, de olho em jovem volante do Flamengo. Tem também novidades sobre Gonzalo Plata e Alexandro. E domingo teremos casa cheia. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, há a possibilidade dos ingressos esgotarem. Tem mais o quê? Olha, empresário do Tite entrando na justiça contra o Flamengo. Eita! E tem também final do Mundial no Maracanã. É isso mesmo. Dia 23 de agosto. Tá chegando. Calma, vou explicar essa história para vocês. Agora vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Corinthians tem novo treinador, é o Dorival Júnior, que a qualquer momento viaja para São Paulo, ele está em Florianópolis. O acordo aconteceu na tarde desta sexta-feira entre a diretoria do Corinthians e o representante Dorival Júnior. Ele vai viajar e ainda existe a dúvida se ele vai estar no Maracanã acompanhando o Corinthians ou se ele começa os trabalhos na segunda-feira. Nesse momento, Dorival Júnior está em Florianópolis, esperando aí o desfecho da logística preparada pelo Corinthians para ele se apresentar. Contrato até o fim de 2026, tá? Então, Dorival Júnior, que teve uma passagem recente pelo Flamengo, foi campeão na Copa do Brasil, e também da Libertadores em 2022, e aí depois foi para o São Paulo, seleção brasileira, e agora está indo para o Corinthians. E o Corinthians foi o primeiro time do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, vocês se recordam disso? De lá para cá, 36 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 2 derrotas. Dá aproveitamento de 74% do Felipe Luiz. Ele ficou 28 jogos invicto, marcando 61 gols até o momento, e a equipe dele sofreu 18 gols até o momento. 4 títulos, eu tô vendo muita gente aí não mencionar a Taça Guanabara como título, colocando apenas 3 títulos. Eu vou mencionar a Taça Guanabara, sabe por quê? Vocês aí, quando o Fernando Diniz ganhou a Taça Guanabara, todo mundo considerou como título. Primeiro título de Fernando Diniz como treinador. E agora o Felipe Luiz ganha e não é considerado título? É título sim. Taça Guanabara, Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Os 4 títulos conquistados por Felipe Luiz até o momento. E hoje teve treino aberto lá no CT Ninho do Urubu e o Danilo concedeu entrevista coletiva também. E ele falou sobre vários assuntos. Separei aqui duas declarações muito boas do zagueiro. Primeiro, ele falou que se ele não quisesse pressão na carreira dele, ele não teria vindo para o Flamengo, e tá certo. Jogar no Flamengo é uma pressão absurda, tanto para o bem quanto para o mal, seja na glória ou na derrota. É tudo assim. É exagerado? Sim, porque a torcida do Flamengo é exigente sim e tem que ser exigente sempre. E aí ele falou sobre o Wesley, os conselhos que ele vem dando para esse garoto, que em breve vai para o futebol europeu. Resta saber para qual clube. Inclusive os empresários do Wesley estão na Inglaterra visitando as estruturas dos clubes interessados em Wesley. Em breve teremos novidades sobre isso. E ele falou sobre o Wesley: espero que ele faça carreira na Europa, mas depois de conquistar muitas coisas importantes pelo Flamengo. Quanto ao posicionamento, eu vou ser chato com ele até o último dia, pelo bem do Flamengo e pelo bem dele também. E o Danilo, caso jogue contra o Corinthians, ele vai ter um duelo bacana aí com o Memphis Depay, são 2 jogadores que fizeram carreira na Europa. E ele falou sobre a qualidade do atacante corintiano. Tem qualidade acima da média e vem demonstrando isso. É um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, concentração e com o sistema defensivo por completo. E o Danilo, pessoal, ele tem 7 jogos pelo Flamengo. Vocês sabiam que o Danilo, com o Danilo em campo, o Flamengo não sofreu gol? Pois é. No jogo Botafogo 1 e Flamengo 3, embora o Botafogo tenha feito 1, ele só entrou após o gol do Botafogo. Portuguesa 0, Flamengo 5, ele foi titular. Flamengo 1, Botafogo 0, ele foi titular. Flamengo 2, Vasco 0, ele foi titular. Flamengo 5, Maricá 0, ele foi titular. Flamengo 6, Juventude 0, ele foi titular. E LDU 0, Flamengo 0, ele foi titular também. E além desses 7 jogos, ele tem 1 gol e 1 assistência. E galera, sobre o Flamengo e Corinthians, enfim, vamos ver o Maracanã bem lotado. Expectativa da diretoria para 68 mil presentes. Por quê? O Flamengo colocou carga de 64 mil ingressos para venda. E a qualquer momento esses ingressos vão esgotar. Faltava muito pouco até a última atualização que eu tive.
Então, a qualquer momento, os ingressos vão esgotar e a expectativa é de 68 mil pessoas presentes no Maracanã para esse domingo, 4 horas da tarde. Eu estarei lá também. Espero que não chova. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo nesse momento. Espero que tenha uma temperatura agradável para praticar um bom futebol, porque tem tudo para ser um bom jogo. E aí fica a dúvida: Gonzalo Plata e Alexandro vão para o jogo? Panorama desses dois jogadores, galera. Atualmente, tá? Hoje, sexta-feira à tarde, Plata tem mais chances de ser relacionado para pegar o Corinthians. Alexandro não está descartado, pois até evoluiu bem do edema, mas as chances são bem menores se comparar com o atacante. Na atividade de amanhã, sábado, a última do Flamengo antes do duelo, vão bater o martelo sobre a utilização dos dois jogadores. Desculpa. O Plata, ele foi a campo, enfim, fez trabalho. Os dois jogadores foram a campo, fizeram trabalho, mostraram evolução. Só no caso do Gonzalo Plata é mais fácil, por isso que ele está mais perto de voltar, porque ele não teve, de fato, nenhuma lesão, nenhum edema, nada disso. Ele está sentindo dores no local, e as dores diminuíram bastante. O Alexandre tem um edema. Nossa, Vinícius, se ele for desfalque 3 jogos seguidos por causa de edema, sim. É melhor você prevenir do que remediar. Se você forçar o jogador, é capaz de romper esse jogador, o músculo no caso, e aí você fica sem esse jogador durante um longo período. Eu acho que tá certo, tem que girar o elenco. Ah, mas o reserva dele, Ayrton Lucas, não faz uma boa temporada. Concordo, mas não é por causa disso que você vai forçar um atleta. E o Alexandro, enfim, a idade não é jovem, então tem que ter um cuidado especial. Eu não acho errado fazer isso, não. O Ayrton Lucas até que jogou melhor na última partida, mas longe de ser aquele Ayrton Lucas que foi até convocado para a seleção brasileira. Agora vamos falar sobre o empresário do Tite. Notícia aí do Anselmo Góes, tá? O jornalista. Gilmar Veloz, empresário de Tite, aciona Flamengo na justiça cobrando R$174 mil. O valor é referente à última parcela da comissão por ter intermediado a ida do treinador para o clube. A comissão foi de R$2,5 milhões, com o valor sendo dividido em 15 parcelas. Segundo o empresário, o Flamengo acabou ignorando a última parcela após Tite ser demitido. Ou seja, na última gestão, né? Pois é. R$174 mil Flamengo, se isso aqui for verdade mesmo, o nome do Flamengo indo à justiça por causa de R$174 mil. Gente, se o Flamengo não tiver R$174 mil para pagar a parcela referente à comissão, esquece, né? É óbvio que tem, eu não sei por que não foi pago. Repito, se for verdade, é uma notícia do Anselmo Góes, que é um jornalista que tem muita credibilidade no jornalismo aqui do Brasil. A final do Mundial Sub-20 será no Maracanã de novo. Está marcada para o dia 23 de agosto. Pelo segundo ano seguido isso vai acontecer e pode ser entre Flamengo e Barcelona. É isso mesmo. Vocês têm noção que a gente pode ver uma final de Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona? Seria um jogaço. A categoria de base do Barcelona é uma das melhores do mundo, super elogiada. E segundo apurei, a Conmebol definiu o estádio do Rio de Janeiro para sediar essa decisão. O Fla, campeão da Libertadores, espera o resultado entre Barcelona e Trabzonspor, da Turquia. Eles vão jogar segunda-feira, dia 28. E o vencedor encara o Flamengo no Mundial Sub-20. E aí vocês vão me perguntar, por que no Maracanã novamente? Porque eu fiz essa pergunta, apurei e vou trazer para vocês. Eu apurei o seguinte: isso foi uma definição entre Conmebol e UEFA desde quando teve a criação do Mundial. E o campeão da Libertadores Sub-20 define sempre a Intercontinental Mundial no seu país em estádio eleito pelo time da casa. Ou seja, nesse caso, o Flamengo escolheu o Maracanã novamente para jogar diante da sua torcida. Lembrando que o Flamengo foi campeão no passado do Mundial Sub-20, em cima do Olympiacos da Grécia. Inclusive foi o Felipe Luiz que foi treinador na ocasião. Ele acabou substituindo o antigo técnico. Olha, Léo Pereira com muita moral com Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, colocou Léo Pereira como o melhor zagueiro do Brasil atualmente. As palavras de Felipe Luiz sobre o defensor: hoje, por exemplo, o melhor para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora foi o Léo Pereira. Ficou fora, os outros dois jogaram muito, então para mim é isso, é ter um elenco completo, equilibrado, para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independentemente das peças que faltem.
O Felipe Luiz falou isso após o jogo contra a LDU, na entrevista coletiva, elogiando demais o Léo Pereira. E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, inclusive, lá no SBT, eu até brinquei. Gente, qual é o time titular do Felipe Luiz? A gente não sabe. E aí montamos lá rapidamente. Será que o Danilo entra? Eu acho que a zaga titular hoje é o Ortiz e Léo Pereira. Respeito demais, o Danilo joga muita bola, mas por meritocracia, Léo Ortiz e Léo Pereira têm que ser mantidos no time titular. O que vocês acham? Que o Danilo tem que entrar no time titular? E se sim, no lugar de quem? Comente aí. Vamos agora falar de uma notícia ruim, na verdade uma atualização ruim. Os pais de Bruno Henrique investigados naquela situação envolvendo o cartão amarelo. Os pais de Bruno Henrique do Flamengo são suspeitos de envolvimento em suposta manipulação de resultado em jogo do clube. Segundo a Polícia Federal, a mãe do atacante afirmou ao filho mais velho, Vander, que conseguiu depositar dinheiro em uma casa de apostas antes da partida contra o Santos, em 31 de outubro de 2023. A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 10 pessoas por possível participação no fraude. O jogador recebeu cartão amarelo no jogo investigado, que levantou suspeitas sobre apostas direcionadas à punição. Tá aí, ó. Parece que até os pais estão sendo investigados. Parece não, os pais estão sendo investigados, a mãe do jogador. Enfim, torcer para que não seja nada, que não demore muito, porque eu acho que isso aí está afetando sim o desempenho de Bruno Henrique em campo. Eu me coloco no lugar dele. Gente, não tem como a pessoa dormir bem, a pessoa não pensar nisso. Você aí do outro lado, eu tenho certeza que você já passou por problemas bem menores que esse. Em determinado momento, o seu desempenho nos estudos caiu, na sua vida profissional caiu, ou até mesmo a sua relação interpessoal com alguém ficou estremecida porque você ficou estressado ou estressada. Você é ser humano, você não é uma máquina. E o Bruno Henrique, embora ele pareça uma máquina em alguns momentos, mas ele é ser humano também. Faz parte. Eu acho que precisa ter um trabalho muito forte da equipe de psicologia do Flamengo para tentar amenizar os problemas mentais. Quando eu falo mental, é psicológico do Bruno Henrique, obviamente, né? Vamos agora falar de um dos assuntos principais do vídeo. Segundo o site Coluna do Fla, o Wolverhampton sonda Everton Araújo para a janela de transferência no meio do ano. O clube inglês observa o volante de 22 anos após entender que a saída de João Gomes é iminente. A sondagem começou com a chegada de Vitor Pereira, que indicou alguns nomes para a diretoria no início desse ano. Everton trabalhou com o português no início de 2023, quando fazia alguns treinos junto ao elenco profissional do Flamengo. Naquele período, o garoto chamou a atenção do treinador. Agora, após ganhar experiência a partir de 2024, com Tite e Felipe Luiz, o volante entra na mira do Wolverhampton para ser um possível substituto de João Gomes. O Wolves iniciou as buscas por mais um volante após João Gomes despertar interesse de Liverpool, Arsenal e Manchester United, que planejam investidas pelo ex-volante do Flamengo também na janela no meio do ano. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen também já sondaram Everton Araújo ao longo de 2024. Cara, eu vou ser bem sincero, se chegar uma proposta, vende, porque eu acho que o Everton Araújo não vai conseguir entregar mais do que ele vem entregando nos últimos jogos. E agora, Jorginho, gente. Será que essa novela, enfim, vai chegar ao fim? Olha, antes de trazer aqui a informação, o que eu tenho, tá? O que eu converso muito com as pessoas. No entendimento das pessoas do Flamengo, não é se o Jorginho vai fechar. O entendimento que já tem um acordo verbal e que eles esperam, óbvio, que o Jorginho e os seus representantes cumpram esse acordo verbal. Qual é o acordo verbal? O salário já está fechado, ali, aqueles valores, 3 anos de contrato, começando no meio de 2025, ou seja, indo até o meio de 2028. Esse é o acordo verbal. E hoje, segundo informações do paparazzo rubro-negro, João Santos, empresário de Jorginho, e André Bertan, diretor do Arsenal, se reuniram na Inglaterra e deixaram encaminhada a rescisão do jogador com o clube inglês ao final da temporada europeia. Com isso, Jorginho fica livre para poder assinar com o Flamengo. Atualmente, o volante está se recuperando de um problema na costela. Agora o Flamengo vai precisar arcar com parte dos valores que o jogador teria que receber caso cumprisse o contrato todo. Então, para vocês entenderem, o Jorginho tem bônus a receber do Arsenal. Ele rescindindo com o Arsenal, ele deixa de receber esses bônus. E aí o Flamengo assumiria
o pagamento desses bônus, pelo menos essa informação que eu entendi do paparazzo rubro-negro. Após essa publicação, eu procurei um dos empresários, e a resposta que eu tive é: estamos esperando terminar esse mês para poder ver se realmente avançamos e fechamos o negócio. Foi o prazo estipulado por eles, até porque eles sabem que o Mundial está chegando, não dá para ficar esperando muito mais tempo. É isso, gente. O Flamengo tem pressa, eu entendo a pressa do Flamengo, mas não acho nenhum absurdo se o jogador não conseguir a liberação imediata, não participar do Super Mundial. Vou relembrar aqui alguns nomes que vieram da Europa, estão enfrentando dificuldade em relação à parte física. Danilo, Alexandre, Felipe Anderson no Palmeiras. Não vou mencionar o Coutinho, porque o problema do Coutinho já vem há muito tempo dos problemas físicos. Não acho que foi o futebol brasileiro. Mas Danilo, Alexandre, Alex Telles no Botafogo em determinado momento também sentiu. Ou seja, embora o Alex Telles não tenha vindo da Europa, né, mas está encontrando dificuldade nesse calendário brasileiro que é insano. Então tem que ter cuidado, eu daria aí um tempo de período para ele se preparar, até porque ele está em reta final de temporada lá na Inglaterra, e aí você promove um planejamento especial para ele de adaptação ao futebol brasileiro, para ele aguentar muito bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, enfim, é aguardar. Parece que essa novela está próximo do capítulo final. Eu vi algumas pessoas falando assim: Felipe Luiz falou que vai usar... Não, ele não falou que vai usar Vitor Hugo. Ele falou que quem define montagem de elenco é a diretoria e que ele dá os pitacos dele. Já falei, na visão da diretoria, o Vitor Hugo não se encaixa no estilo de jogo e ele não será aproveitado. Ele não será comprado pelo grupo do Southampton e ele não será aproveitado. A ideia é negociá-lo novamente por empréstimo. Ele tem contrato longo com o Flamengo até 2028 e essa é a ideia do Flamengo. O Felipe Luiz não falou nada que quer usar o Vitor Hugo, não falou nada disso. Ele falou: olha, eu dou meus pitacos, agora eu dou minhas opiniões. Quem monta o elenco é o José Boto, a diretoria. Se quiserem contratar o Haaland, eles ficam à disposição para contratar. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra e é sobre um velho conhecido que pode pintar no futebol brasileiro. William Arão, campeão de tudo com o Mengão. Arão tá com contrato se encerrando. No Panathinaikos, da Grécia, agora no final de junho. Primeiro ele foi oferecido ao Cruzeiro, mas o técnico Leonardo Jardim não aprovou o nome. Agora o Atlético MG entrou forte na jogada. O técnico Cuca gostou da ideia e já pediu um pré-contrato imediato. O Galo precisa de reforço na volância e vê no Arão uma oportunidade boa e barata. Será que a gente vai ver o Arão jogando contra o Mengão no Brasileirão? Que fase, irmão! Que ninguém apaga é a história que o Arão construiu no Flamengo, de 2016 a 2022. 377 jogos, 35 gols e um caminhão de títulos, 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e 4 Cariocas. Taça que não cabe nem na prateleira, irmão. Arão foi importante como volante, como zagueiro, e sempre mostrou raça vestindo o manto sagrado. Mesmo nas fases difíceis, nunca se escondeu. É o tipo de jogador que entra pra história não só pelos números, mas também pela postura dentro de campo. A nação tem muito respeito por ele, e agora pode ver o craque defendendo outra camisa por aqui. O Atlético MG tá se movimentando rápido pra tentar fechar com o Arão. O Galo tentou primeiro o Gregory, do Botafogo, e o Vila Sante, do Grêmio, mas achou os dois muito caros. Aí apareceu a oportunidade. O Arão, livre no mercado, sem custo de transferência. Com 33 anos, ele ainda tem muita lenha pra queimar, e mesmo na Europa, o cara levantou o troféu. Ganhou a Copa da Turquia e a Copa da Grécia. A diretoria do Galo já começou as conversas para garantir o jogador antes da abertura oficial da janela. Enquanto isso, a torcida rubro-negra observa e lembra com carinho do guerreiro que foi peça fundamental nas maiores glórias recentes do Mengão. Agora é esperar para ver se o Arão realmente vai fechar com o Atlético MG. Se acontecer, vai ser esquisito demais ver ele do outro lado, mas a gente torce pelo sucesso do cara, porque ele honrou o manto sagrado como poucos. William Arão fez história, foi multicampeão, marcou gols importantes e sempre mostrou respeito pela nação rubro-negra. E aí, irmão,
Você gostaria de ver o Arão voltando pro Mengão para encerrar a carreira? Ou acha que o ciclo dele já foi fechado de forma perfeita? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like brabo, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque aqui é Flamengo. Todo dia com verdade, emoção e muita raça. Tamo junto, irmão!